que quando aquelas águas fossem removidas, o primeiro que entrasse ali naquelas águas era curado de qualquer mazela, de qualquer doença. E diz a Bíblia que Jesus então naquela oportunidade foi até ali e encontrou um homem que estava ali havia 38 anos naquela situação. Bem, queridos, baseado na história desse homem, ou baseada na história desse homem, nós queremos aqui meditar em alguns pontos de decepções que podem acometer o ser humano, que podem vir sobre o ser humano. Porque quando a gente coloca no nosso português uma partícula, de 3 letras, DES, totalmente o significado dessa palavra torna-se o contrário. Na palavra amor, se nós colocamos na frente, ela passa a ser desamor. Numa esperança, passa a ser desesperança. Nas concepções que nós fazemos, elas passam a ser decepções. E assim por diante. Então, nós podemos, e creio eu, aquele homem estava nessa situação, decepcionado com tudo e com todos, até a visita de Jesus a ele naquele dia. Pensemos, os homens podem se decepcionar com as outras pessoas, nós podemos nos decepcionar com aqueles que nos rodeiam, nós podemos nos decepcionar com aqueles que estão nos nossos relacionamentos, no nosso círculo de amizades, ou talvez profissionais ou familiares. É verdade que os homens se decepcionam com as outras pessoas. Eu fico imaginando na situação deste homem, seu Pedro Enéas, porque quando Jesus perguntou: queres ser curado? Ele não se lembrou propriamente da sua situação, ele se lembrou das pessoas que estavam perto dele. Disse: como? Não tem ninguém para me ajudar quando a água é removida. Quando eu vou me arrastando, sempre tem alguém que chega na frente. Ele estava dizendo: as pessoas são más, e eu estou decepcionado com as pessoas, porque só pensam em si, e nessa corrida, pensando só em si, não se importam às vezes de pisar naqueles que estão à sua frente. Então era isso que aquele homem estava sentindo com relação às pessoas. E talvez nesta noite, enquanto nós falamos aqui, aqueles que estão a nos ouvir possam estar dizendo assim: olha, isso está acontecendo comigo, eu estou decepcionado com A, com B e com C, com as pessoas que me rodeiam, talvez com o cônjuge, talvez com os familiares, talvez com as pessoas que lhe cercam no seu trabalho, ou até com aqueles que se dizem seus amigos. Você pode estar decepcionado com tais pessoas. Percebam, mas este homem não estava decepcionado apenas com as pessoas, ele poderia estar decepcionado consigo mesmo, talvez dizendo: miserável homem que eu sou, quando a água é revolvida eu não consigo nem arrastar-me para entrar nessa água. Decepcionado com a sua impotência, decepcionado com as suas fragilidades, decepcionado com as suas limitações. E quantas pessoas estão hoje, nesses dias, dessa mesma forma, decepcionado consigo, decepcionado com as suas tomadas de decisões, decepcionado com as suas escolhas, decepcionado com aquilo que ele fez, que de repente não lhe agradou e não agradou as outras pessoas. Isso traz um auto-engano, uma autodecepção. Talvez aquele homem estivesse pensando dessa mesma forma, decepcionado consigo mesmo por não conseguir ajudar-se. Porém, as pessoas também podem se decepcionar com a religião ou com as religiões. Aquele homem talvez estivesse decepcionado com o sistema religioso que lhe rodeava. Percebam, estava tendo uma festa religiosa lá em Jerusalém, mas ele estava no alpendre, manco, aleijado, e não vinha ninguém para ele ajudar. Talvez ele estivesse decepcionado com os sacerdotes, que nunca tinham ido ali para dar-lhe ao menos uma palavra. Talvez ele estivesse decepcionado com os levitas lá do templo, que nunca tivessem ido lá para cantar um hino para ele. Talvez ele estivesse decepcionado com aquele sistema religioso. Infelizmente, nesses dias, também nós vivemos um sistema religioso que às vezes não nos agrada. Nós vivemos um sistema religioso
que às vezes, ou quase na maioria, são religiões que não pregam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, morto, ressuscitado ao terceiro dia com poder e grande glória. Pois nessa noite eu quero vos dizer, você que está ao alcance da nossa voz, eu não quero te apresentar uma religião, eu quero te apresentar a Jesus poderoso, que pode salvar o homem, mudar o seu caráter, tirá-lo do mais profundo abismo e trazê-lo para a sua maravilhosa luz, arrancá-lo do mais profundo pecado que ele se encontre e levá-lo para o reino do Filho do seu amor. Nesta noite, talvez você que esteja me ouvindo também estivesse com a situação daquele homem, decepcionado com as pessoas, decepcionado com a religião, decepcionado consigo mesmo. Mas também aquele homem poderia estar decepcionado com Deus. Nesses dias, seu Sóstenes, as pessoas têm colocado culpa em Deus pelas suas mazelas, pelos seus pecados, pelos seus contratempos, pelas suas desilusões. Os homens cerram os punhos, olham para o céu e colocam a culpa em Deus. Porém, a Bíblia diz: se o homem tiver que queixar-se de alguma coisa, que queixe dos seus próprios pecados. O homem às vezes ele não reflete que ele está numa situação, que ele está num poço que ele mesmo cavou para si, e não foi Deus, mas os homens culpam a Deus. Talvez aquele homem estivesse decepcionado com o próprio Deus. Mas escute uma coisa: aquele dia foi especial para aquele homem, porque naquele dia ele recebeu a Jesus, o homem Deus, o Deus homem, o Todo-Poderoso, o carpinteiro de Nazaré, aquele que tem o poder das suas mãos. Chega então Jesus, e aqui que nós queremos agora refletir um pouco como é que Deus faz com esses decepcionados, como é que Jesus age em relação às pessoas que estão decepcionadas. Primeiro, Ele se importa comigo e com você, porque a festa estava lá em Jerusalém no templo. Ele então se desloca lá para a porta da cidade, chamada Portal das Ovelhas. Ele vai até aquele homem que há 38 anos estava ali sofrendo, irmã Gelsa. Ele vai até lá, ele vai até o problema, ele vai até a pessoa. Ele se importa comigo e contigo e vai ao nosso encontro. Talvez nessa noite você esteja também sofrendo desilusões, decepções. Jesus veio ao teu encontro nesta noite te trazer esta palavra. Jesus veio ao teu encontro nesta noite trazer essa palavra de alento, de esperança, e dizer que Ele te ama, porque Ele deu a vida por você. Ele vem ao teu encontro nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus eternamente. Segundo, Ele cura com a palavra que sai da sua boca. Louvado seja Deus eternamente. Ele chegou para aquele homem e perguntou: tu queres ser curado? Aquele homem preso no seu mundinho, preso nas suas limitações. Ele então diz assim: não, ele nem olhou para Jesus, ele só olhou para as circunstâncias, ele só olhou para o que estava ao seu redor, as dificuldades, a ruindade, por assim dizer, dos homens. Pega para essas duas aqui, ó. Pega para essas duas. Jesus elas são crentes. Elas são crentes. Queres ser curado? Queres ser curado? Queres ser curado? E Jesus nessa noite, mais uma vez, através da sua palavra, mais uma vez conclama a cidade de Porto Rico, conclama esta rua, conclama os moradores aqui de perto e pergunta: queres ser curado? Infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade que está adoecida, enferma e decepcionada, mas às vezes também não quer ser curada. Ela não quer ser curada. Os homens às vezes não querem ser curados do alcoolismo, não querem ser curados da idolatria, não querem ser curados da dependência química, não querem ser curados da autossuficiência, acham que pode resolver as coisas por si só.
E Jesus estava perguntando para aquele homem: ei, tu queres ser curado? Tu queres ser curado? Mas Jesus resolve com apenas uma palavra que sai da sua boca. Aquele homem se lamentou, ele nem respondeu a Jesus. E Jesus diz: olha, levanta, toma a tua maca e ande. Louvado seja Deus. E isto Jesus diz hoje para a nossa geração caída no pecado, na perversão e na distância de Deus. A sociedade, a geração distanciada de Deus. Jesus diz: levante, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para tomar-te pela mão direita e te levantar. Eu estou aqui para curar do pecado. Eu estou aqui para curar do corpo e para curar da alma. Louvado seja Deus eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Bem, queridos, mas só que Jesus, ele também exige mudanças morais, porque depois ele encontrou aquele homem e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu mudei a tua vida, mas só que eu exijo mudanças, e mudanças morais. Eu exijo que tu mudes, não volte a pecar, não volte para a vida de pecado, de transgressão, de iniquidade. Era isso que o nosso Deus estava dizendo. Prestemos atenção. A gente disse: venha para Jesus como você está, mas só que Jesus, ele exige mudanças morais para aqueles que lhe servem, para aqueles que lhe seguem, porque ele é santo e quer que aqueles que lhe sigam tenham também valores e princípios morais elevados. Louvado seja Deus. Então, queridos, é hoje esta palavra que temos para vós outros. Jesus está neste lugar através da sua palavra e pergunta: queres ser curado? Ele quer curar das decepções, ele quer curar as feridas familiares, ele quer curar as feridas morais, ele quer curar toda e qualquer situação difícil em que você se encontra, toda e qualquer desilusão, toda e qualquer decepção. Porém, ele precisa que você tome a decisão. Louvado seja Deus eternamente. Louvado seja Deus eternamente. Ele precisa, ele carece, ele instiga a que o homem tome decisões. A propósito, nós vivemos de escolhas e das decisões que nós fazemos aqui nesta terra. E a melhor decisão é decidir-se por Jesus, é decidir-se em segui-lo, é decidir em abraçá-lo e viver para ele, e um dia esperar que ele volte para arrebatar a sua igreja. Estaremos para sempre com ele no céu de glória. Assim diz a sua palavra. Que Deus abençoe você que está a nos ouvir. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de tomar a decisão por Jesus. Se ouviu a palavra, entendeu que o Senhor Jesus nessas últimas horas, aleluia, está batendo a porta do vosso coração e dizendo: venha, venha a mim, dai-me hoje o teu coração, dai-me hoje a tua vida. Ele quer transformar o teu caráter, mudar a tua história e salvar a tua alma, em nome de Jesus. Muito obrigado.